Após 25 anos sob a liderança da sua fundadora, o Instituto Ideia inicia um novo ciclo com a mudança na presidência. Para falar mais sobre essa gestão, esse novo momento e também sobre a agenda ESG no Espírito Santo, recebemos hoje a nova presidente do Instituto Ideias, Luana Romero. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco, né, essa nova trajetória e esse novo futuro que hoje a gente projeta para o Instituto Ideias. O Instituto está completando 25 anos, né? Como que você avalia toda essa trajetória, como você disse, as ações realizadas também e a importância que ele foi ganhando com o tempo? É uma trajetória que acho que reflete a trajetória de muitas instituições, né? No Brasil, principalmente, né? O quanto a gente sabe, o quanto é difícil você perdurar num propósito, numa ideia, numa instituição. Então, com certeza foi um ciclo, né, digo ciclo porque certamente vem mais 25, mais 50, muito mais pela frente. Mas com certeza é um ciclo, com muitos desafios, mas também com muito legado, com muita vitória, né, e que, não celebro sozinha, né, com certeza celebro ao lado de muitas pessoas brilhantes que fazem e que fizeram parte do instituto ao longo dessas mais de 2 décadas que a gente, né, vivenciou. Agora falando um pouco sobre a sua história no Instituto, como que funcionou, como que foi, né, essa trajetória pessoal? O instituto, na verdade, é a minha trajetória, né, a minha vida profissional basicamente foi toda pautada dentro do Ideias. Eh, Comecei muito nova, digo até que me descobri, né, na minha profissão dentro do Ideias. São muitos anos que desde quando eu finalizei ali a faculdade, comecei, né, desde pesquisadora de campo, estagiária, e eu acho que um dos maiores desafios, assim, que eu tive foi quando, de fato, comecei a liderar uma equipe, né, através de alguns projetos, até que fui alcançando ali, né, uma posição realmente de uma gestão maior, né. E aí, como diretora executiva, acho que faz todo sentido, né, também estar à frente da presidência, então celebrar esse ciclo, trazendo um pouco dessa bagagem enquanto, diretora executiva, com certeza nos prepara também e pavimenta, né, o nosso futuro também para uma gestão integrada, né, com aquilo que a instituição não só vivenciou, porque também faz parte da minha história, da minha trajetória enquanto profissional, mas também de uma leitura de futuro do que a gente espera, né, para os próximos anos e décadas. Essa sua jornada, né, no Instituto, agora você assume a presidência. Como que é para você, o que que representa, assumir esse legado? É. Primeiro, uma honra, né, acho que nenhum trabalho ou nenhuma instituição, que tem seus 25 anos não deva ser honrada, porque certamente, como eu falei, muitos desafios foram enfrentados, então com muita gratidão, com muita honra que eu recebo, mas, eu acho que o principal é entender que, eu trago essa bagagem, mas eu levo daqui para frente também uma mochila. E a gente fez até uma analogia sobre isso no nosso último ciclo de planejamento, exatamente falando que o legado, ele conta muito a nossa história, ele traz a nossa essência, mas o que a gente tem que levar para o futuro é aquilo que de fato vai ser a nossa âncora e a nossa mais do que âncora, né, a âncora talvez no nosso essencialismo mesmo, naquilo no nosso propósito, naquilo que é essencial para Ideias, mas principalmente como uma alavanca. Como tudo isso vai se transformar numa alavanca para o futuro, né, um futuro que ele também é inovador, ele também é cheio de propósito, ele é cheio de ideias, mas ele também traz com si
todo um conhecimento, todo um histórico, toda uma metodologia, e que cada vez a gente precisa transformar esse conhecimento em modelos práticos, né. Então, acho que esse é principalmente os principais, assim, vou dizer, não só desafios, mas, como a gente vê hoje o nosso futuro. Agora um pouco mais na prática, quais são as prioridades, né, da sua gestão? O que que muda e o que segue? É. Não vou falar que é a minha gestão, né, apesar de eu hoje estar à frente do Ideias, mas nós temos um corpo diretivo, né, onde nos reunimos periodicamente, exatamente para ter essa visão de futuro juntos. Afinal de contas, nada se constrói sozinho, né, então a gente tem uma parceria enorme com pessoas brilhantes, para fazer essa construção de futuro, e hoje a gente tem 3 pilares principais que norteiam, né, principalmente o nosso plano estratégico. Primeiro é transformar o nosso conhecimento em metodologias práticas, então é ter de fato todo esse conhecimento aplicado na prática, mas que ele seja referendado através de protocolos, através de metodologias, que, por motivos óbvios, vão estar sempre se inovando, mas que carreguem com si esse conhecimento que foi adquirido ao longo dos anos. Um segundo pilar é a nossa cultura e as pessoas que fazem parte dessa jornada. Afinal de contas, não se transformam territórios, não se escutam territórios ou pessoas, se você não cuidar bem das pessoas que estão com você. Então, a cultura Ideias e as pessoas que estão hoje no Ideias e que virão ou que vieram, com certeza fazem parte, né, desse nosso planejamento. E por fim, a gente não tem como falar de futuro sem falar de inovação e de transformação. Afinal de contas, acho que a gente vive um dos maiores, momentos, de fato, de transformação da nossa sociedade. Hoje, com a inteligência artificial aplicada, com a forma com que as coisas estão sendo cada vez mais aceleradas. Então, o nosso planejamento de futuro, ele tem essas 3 vertentes: é método, é prática, são pessoas, é a nossa cultura, mas também é transformação. Também é inovação, afinal de contas a gente quer ampliar o nosso impacto, né, positivo, trazer essa cultura cada vez mais forte, cuidando não só das pessoas, mas do planeta e dos territórios. O Instituto chegou aos 25 anos, né, e veio com a campanha, inclusive, que é o 25 anos de impacto. Como que ele tem um conceito também sedimentar. Como que isso representa o Instituto? Eu acho que não teria palavra mais brilhante para definir esse momento que a gente vive, né. O sedimentar, ele vem exatamente dessa camada que a gente pensa geológica mesmo, né. Como entender que cada projeto, cada pessoa, cada escuta que a gente teve, isso fez parte dessa construção e isso se sedimentou. Se sedimentou da nossa história para contar quem somos, onde chegamos, mas principalmente para alavancar o nosso futuro. Então, entender que o sedimentar é um momento de você, compreender toda essa jornada, mas mais do que isso, é solidificar, para que a gente de fato jamais perca a nossa essência, jamais perca a nossa raiz, mas que a gente tenha um alicerce muito bem estruturado e fundamentado em tudo aquilo que a gente viveu. Entendi. Atualmente, qual que é, assim, as principais quais são, né, as principais iniciativas do Instituto, as ações e onde que ele atua? É. Acho que o principal nossos principais ativos, eles referem-se à transformação de territórios, né. O Ideias hoje, ele é um elo entre a sociedade, entre as pessoas, entre o meio ambiente e principalmente as grandes corporações. Então o Ideias é capaz hoje de promover uma escuta ativa, a mediação de conflito, mas principalmente trazer o engajamento e aquilo que a gente fala, né, a consulta significativa das partes interessadas. É como endereçar soluções territoriais, socioambientais, que são de fato solidificadas e que são, testadas muitas vezes, né, em outros projetos, mas que traz exatamente o que que aquele território espera,
o como a gente pode, de fato, compreender esse desafio para que a gente, junto com as instituições, a gente traga soluções que sejam, né, vou dizer assim, oportunas para ambas as partes. Afinal de contas, o desenvolvimento é isso, é um ganha-ganha. E é onde a gente espera trazer para a sociedade, trazer para os territórios, trazer para as empresas aquilo que é o valor, né? E o valor para um pode não ser para outro, mas a gente acredita muito nessa mediação para que a gente possa buscar um valor comum para ambos os lados. Pensando um pouco sobre a questão da sustentabilidade, a agenda ESG, que está muito em alta também, né, está ganhando mais força. Como que você avalia o Espírito Santo, né, o cenário do Espírito Santo nessa pauta? O Espírito Santo, eu sou capixaba, né, nascida e criada aqui, então acho que eu falo isso com um pouco de propriedade. O Espírito Santo ele tem um ambiente muito diferente de outros locais. E esse ambiente ele é exatamente muito propício para a agenda ESG de uma forma geral, né. O Espírito Santo ele tem um ambiente de negócio sólido, ele tem uma participação efetiva da sociedade de uma forma geral. E ele tem uma estrutura de governo e ele tem instituições fortes o suficientes para que seja de fato um pêndulo entre as 2 faces. Então o Espírito Santo, ele não só abarca esse ambiente, né, de negócios, mas de uma participação efetiva da sociedade, mas através de instituições fortes a gente pode claramente afirmar que é um ambiente muito propício para que a agenda ESG não só cresça no Espírito Santo, mas que as empresas e a sociedade se beneficiem exatamente nessa agenda. Entendi. Continuando nessa questão, né, da agenda ESG, quais são os principais desafios que você vê para transformar essa pauta em resultados concretos? O primeiro é que o ESG, ele deixe de ser um relatório para que ele seja de fato ações práticas, né. Acho que isso é um desafio para qualquer instituição. Mas no fim do dia, o que eu acredito é na intencionalidade positiva, assim. Enquanto a gente não sair de uma pauta, né, de conformidade, "Ah, eu atendo isso porque a legislação me obriga. Ah, eu faço um relatório dessa forma porque o investidor pede", para a gente entender que quando há uma intenção, e ela, né, obviamente deve ser positiva, e que se visualiza resultados concretos do tipo: "Ah, eu preciso dialogar com uma comunidade, porque eu não quero que a minha fábrica pare de operar. Eu preciso, de fato, entender os impactos que eu causo no meio ambiente, não por uma questão de uma conformidade regulatória, mas eu também quero gerar uma prosperidade para aquele território". Então, quando a gente entende, como ambas as partes ganham, e mais do que isso, assim, eu falo que ESG, ele é uma gestão de riscos. Simples e crua. Sim. Quando eu enxergo que eu estou trazendo e tratando os riscos para minha instituição, eu dou valor a essa pauta, mas não só isso, né, eu trago investimento, eu trago ações, eu trago pessoas capacitadas. Então assim, eu acho que a grande virada de chave, tanto para a sociedade quanto para as empresas, é entender e enxergar essa agenda como uma grande gestão de risco. E óbvio, né, é uma gestão de risco futura, não só presente. O ESG, ele vê muito além do que, seria um horizonte a curto prazo. E é isso que as empresas esperam, construir legado, construir longevidade. Então, você pensar no futuro do território, do meio ambiente, das pessoas, não só um público interno, mas o público externo com quem as empresas dialogam e impactam, é com certeza pensar no legado da própria instituição. Então, para mim essa é uma grande virada de chave, é um mindset que tem que estar, assim, para todos os gestores, sabe. Sim, agora voltando um pouquinho para a questão do Instituto Ideias, que ele foi fundado no Espírito Santo, mas ele atua em diversas regiões do Brasil. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa atuação em outros estados também, e se há planos de expansão e outros projetos futuros esse ano ou para os próximos anos também. É. Nós nascemos no Espírito Santo, mas, acho que
nos alavancamos principalmente fora daqui, né. Então, o Espírito Santo pra gente, como eu disse, é um ambiente muito promissor, é um ambiente muito adequado para tudo que a gente faz. A gente está aqui há 25 anos, né, as nossas conexões, os nossos conhecimentos, né, sobre pessoas, territórios, é muito aprofundado aqui no Espírito Santo, mas nós, né, hoje atuamos muito fora daqui, principalmente porque são desafios que nos chamaram, né, eu falo que nós somos movidos aos desafios e os desafios nos encontram. É um encontro realmente de propósito, sabe. Então mas sim, nós temos, né, vários planos de expansão, inclusive plano de expansão internacional. Essa é uma pauta que a gente tem mirado muito. Já temos algumas iniciativas fora do Brasil hoje, mas eu acho que o principal é dizer que ao longo desses anos, e exatamente para esse olhar de futuro, a nossa maior pauta é solidificar, é sedimentar, e entender como transformar todo esse conhecimento em metodologias e protocolos. Afinal de contas, o que a gente busca, né, principalmente para os nossos clientes, porque a gente normalmente é chamado para um desafio, mas o que a gente quer é mostrar para o nosso cliente que ele também é capaz de absorver esse desafio, ele também é capaz de seguir com essa pauta. Muitas vezes eles precisam de um impulso, mas o que a gente espera é que esse legado ele perpetue, e muitas vezes sem a nossa participação. Então o que a gente espera, o que a gente fala muito para as nossas equipes é autonomia com bússola, sabe. É mostrar para os nossos clientes, é mostrar para as nossas equipes como agir, né, através de metodologias, de protocolos, de conhecimento compartilhado, mas mais do que isso, que eles tenham autonomia para seguir nessa pauta, para seguir construindo esse legado e gerando transformação. Eu acho que se eu pudesse resumir, né, assim, a nossa pauta e os nossos objetivos de futuro, eu acho que a gente chegaria exatamente nesse ponto. Para finalizar, você já começou a falar sobre a questão do futuro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, o que que você espera dessa gestão também no futuro, para o que o instituto ainda pode contribuir para o Espírito Santo e para o Brasil também? Acho que a gente ainda tem muito a contribuir, afinal de contas, a gente está olhando os próximos 25, né, não os últimos, Sim. porque afinal de contas, foi um legado e muito bem construído e que a gente, né, acolhe, com muita gratidão. Mas, para o futuro o que a gente espera é principalmente, né, ter uma gestão muito participativa das pessoas que hoje fazem parte, que carregam a nossa cultura. A gente tem muito orgulho, né, de dizer que, nós temos vários colaboradores e grande parte hoje do nosso corpo diretor, que faz parte do Ideias há mais de uma década. Então, são pessoas que conhecem profundamente, o que a gente faz e como a gente faz. Então, é ter uma gestão cada vez mais participativa, fortalecendo essa nossa cultura, mas claro, né, olhando, né, também muito para a pauta da inovação e da transformação, assim, é como escalar resultado, como ampliar impacto positivo, trazendo a inovação para dentro do nosso negócio. Acho que a gente tem hoje, com muita propriedade, uma forma de dizer que a gente sai na frente. O Ideias hoje tem as suas próprias soluções, nós temos uma IA própria, onde a gente, traz para a nossa equipe todo esse conhecimento, um pouco dessa bagagem, um pouco desse legado, mas mais do que isso, né, entendendo como essas ferramentas, elas de fato potencializam as relações humanas. A gente não quer desumanizar, é ao contrário. É como humanizar ainda mais essas relações, através sim da inovação e através da transformação digital. Mas nunca tirando as pessoas da frente, mas sim potencializando essas relações. Entendendo como a inovação, ela pode sim pavimentar esse caminho e ampliar essas redes. Luana Romero, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje.
E para você que está nos assistindo e gostaria de saber mais sobre essa e outras informações, é só acessar esbrasil.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!